Brasil, ano de 1820. O país vivia sob o jugo da escravidão, onde milhares de africanos eram trazidos à força para trabalhar nas plantações de açúcar, do norte ao sul, privados de liberdade e dignidade. Entre o sol escaldante e os campos intermináveis de cana, homens, mulheres e crianças lutavam para sobreviver, carregando feridas visíveis e invisíveis, marcadas pelo sofrimento e pelo medo. Cada amanhecer era um desafio, cada dia uma batalha silenciosa contra a opressão. Entre eles estava Manuel, um jovem africano de 20 anos. Nascido em Angola, foi capturado e trazido ao Brasil em 1818, arrancado de sua família e de sua terra natal. Ele chegará a um mundo de dor e injustiça, onde seu corpo não lhe pertencia, e a liberdade era um conceito distante, quase inacessível. Apesar disso, dentro de Manuel permaneciam memórias de sua terra, histórias que sua mãe lhe contará, e a força silenciosa daqueles que, mesmo aprisionados, nunca deixam de sonhar. Manuel acordava cedo todos os dias, junto a centenas de outros escravos, para enfrentar longas jornadas sob o sol. Cortava cana, carregava sacos pesados, observava o capataz, o senhor da fazenda, com cautela, pois qualquer erro podia resultar em castigo. Apesar do sofrimento, havia pequenos momentos que lhe davam força. Um olhar amigo, um gesto de solidariedade entre os companheiros de labuta, lembranças de Angola que lembravam quem ele realmente era. A vida de Manuel, naquele ano de 1820, já estava marcada pelo peso da escravidão. Cada passo pelos canaviais era um lembrete de que, embora seu corpo estivesse preso, sua mente ainda podia voar para terras distantes, para tempos de liberdade que ele jamais esqueceria. E era nessa força interior que Manuel se apoiava, sem saber que os dias vindouros lhe trariam desafios ainda mais cruéis, capazes de testar sua resistência e sua humanidade ao limite. Manuel acordava antes do sol, sentindo o peso de mais um dia nas costas. Cada manhã na fazenda de cana era uma prova de resistência. Com os pés descalços e as mãos calejadas, ele cortava a cana, carregava sacos pesados que pareciam dobrar seu corpo e seguia um ritmo que não podia desacelerar. A mínima falha podia significar punição, um castigo físico, severo e implacável, imposto sem piedade pelo senhor da fazenda. Apesar do sofrimento constante, havia momentos de humanidade entre os escravos. Entre olhares e gestos discretos, compartilhavam pequenas porções de alimento, palavras de incentivo e, às vezes, risadas silenciosas, como quem resiste à opressão mesmo sob o olhar vigilante dos capatazes. Manuel encontrava nesses laços um breve alívio, uma lembrança de que não estava sozinho naquela vida cruel. Mas o clima na fazenda estava sempre carregado de tensão. O senhor Joaquim, proprietário da terra, era um homem rígido e cruel. Para ele, a disciplina se mantinha apenas através da dor. A primeira vez que Manuel entrou em conflito com o senhor da fazenda foi simples e direta, um atraso mínimo, uma dúvida momentânea sobre uma tarefa, e Joaquim não hesitou em mostrar sua autoridade. A voz áspera ecoou sobre os campos. Qualquer desvio das ordens seria punido com severidade. Manuel sentiu medo, mas também uma revolta silenciosa. Entre o suor e a dor, Manuel aprendia a calcular cada passo, a medir cada ação. Ele observava o comportamento do senhor, conhecia os horários do capataz e as falhas do sistema, tentando encontrar brechas para pequenos atos de resistência. E enquanto realizava as tarefas pesadas, carregando sacos de cana até quase não sentir mais os braços, Manuel mantinha viva dentro de si a memória de sua terra natal, a força que só aqueles que foram arrancados da própria vida conseguem guardar. A vida na fazenda não era apenas trabalho e dor. Era também uma luta diária pela dignidade, por um pedaço de humanidade que o senhor Joaquim tentava pagar a cada ordem, a cada chicotada, a cada olhar de desdém. Manuel aprendia, dia após dia, que sobreviver ali exigia mais do que força física, exigia resistência da alma. O destino de Manuel mudou em um instante. Uma acusação, tão rápida quanto injusta, pairou sobre ele. Alegaram que havia tentado escapar ou furtado alimentos, uma ofensa grave aos olhos do senhor Joaquim, que não tolerava nenhum desvio de suas ordens. Manuel sabia que não havia feito nada errado, mas naquele mundo a verdade pouco importava.
A acusação bastava para determinar seu sofrimento. O castigo imposto foi extremo. Joaquim decidiu que Manuel deveria ser acorrentado e deixado em um local isolado, sem cuidados, até que entendesse, segundo ele, a lição que precisava aprender. Assim, o jovem africano foi arrancado dos campos e jogado em uma pequena cela, escura e úmida, com correntes pesadas nos pulsos e tornozelos. Cada movimento era doloroso, cada respiração difícil. O silêncio ao redor era esmagador, interrompido apenas pelo som distante de vozes nos campos, se pelo vento batendo nas paredes do barracão. Nos primeiros dias, Manuel sentiu a dor física e a angústia emocional baterem juntas. As correntes cortavam sua pele, e a solidão começava a corroer sua mente. Ele recordava os momentos de liberdade em Angola, as histórias contadas por sua mãe, e até os pequenos gestos de solidariedade entre os escravos na fazenda, agora tão distantes. O tempo parecia se arrastar, cada hora marcada por uma sensação de abandono absoluto. Apesar da intensidade do sofrimento, Manuel tentava manter a dignidade. Falava sozinho, murmurava orações ou lembranças da terra natal, buscando forças na memória daquilo que a escravidão ainda não podia roubar, sua mente e sua coragem interior. Mas a negligência e a crueldade ao seu redor não davam sinais de piedade. Sem cuidados médicos, pequenas feridas começaram a infeccionar e a fome e a sede se tornavam companheiras constantes. O castigo não era apenas físico, era psicológico. Manuel percebia que sua humanidade estava sendo testada até o limite. Ele entendia que, naquele espaço isolado, cada minuto de dor era também uma lição cruel sobre o poder absoluto que Joaquim exercia. E enquanto os dias se arrastavam, Manuel, mesmo acorrentado, não perdia completamente a esperança de que, de alguma forma, sobreviver seria uma forma de resistir à desumanização que a escravidão impunha. As primeiras semanas na cela isolada foram um verdadeiro teste de resistência para Manuel. Correntes pesadas prendiam seus pulsos e tornozelos, limitando cada movimento, tornando simples ações como sentar ou se deitar em um tormento constante. O frio da madeira úmida e o cheiro de abandono intensificavam a sensação de isolamento, como se o mundo inteiro tivesse decidido esquecê-lo. Cada dia parecia mais longo que o anterior, cada noite mais silenciosa e sombria, preenchida apenas pelo eco distante do trabalho nos campos. O sofrimento físico começou a se manifestar rapidamente. As correntes feriam sua pele, deixando cortes profundos nas mãos e nos pés. Pequenas feridas, antes insignificantes, logo infeccionaram, causando febre e dor lancinante. Manuel sentia o corpo enfraquecendo, a energia diminuindo, mas sua mente ainda tentava resistir. Ele recordava os dias em Angola, a liberdade que uma vez conheceu, e se agarrava a essas lembranças como se fossem um oxigênio invisível que mantinha a sua esperança viva. Apesar do castigo implacável, Manuel não estava completamente sozinho. Entre os escravos que continuavam trabalhando nos campos, surgiam gestos discretos de solidariedade. Alimentos escondidos, pequenos goles de água, mensagens silenciosas, tudo feito de maneira cautelosa, para não despertar a ira do senhor Joaquim ou do capataz. Esses pequenos atos eram como faróis na escuridão, lembrando Manuel de que, mesmo nas circunstâncias mais cruéis, a humanidade ainda podia florescer. Mas cada ajuda recebida era limitada, insuficiente para aliviar completamente sua dor ou impedir o avanço da infecção. Manuel via o próprio corpo enfraquecendo diante de seus olhos, se sentia o isolamento psicológico crescer junto com a deterioração física. A cela não era apenas um espaço confinado, era uma extensão da punição, um lugar onde o tempo parecia parar e o sofrimento se tornava a única companhia constante. E assim, dia após dia, semana após semana, Manuel resistia como podia. Cada respiração, cada movimento doloroso era uma pequena vitória. Apesar das correntes, das feridas e da solidão, algo dentro dele ainda se recusava a ceder por completo, sustentando a tênue chama de resistência que a escravidão tentava apagar. Com o passar do tempo, o sofrimento de Manuel se intensificava de maneira inexorável. As pequenas feridas em suas mãos e pés, antes apenas dolorosas, agora se transformavam em feridas abertas e infeccionadas. A falta de cuidado,
A sujeira e a umidade do local aceleravam a degradação de seu corpo. Cada movimento, cada tentativa de se levantar ou se alongar, provocava dor intensa, e uma sensação crescente de fraqueza tomava conta de cada fibra de seu ser. A fome e a sede, constantes companheiras, começavam a roubar não apenas sua força física, mas também a clareza de seus pensamentos. A gangrena avançava silenciosa, marcada pelo cheiro forte e pelo escurecimento da pele. O corpo de Manuel se tornava um reflexo cruel da indiferença humana ao redor dele, uma consequência direta da crueldade e do descaso daqueles que detinham poder absoluto sobre sua vida. Entre os momentos de dor física, a mente de Manuel se refugiava em lembranças de sua terra natal. Ele via em sua memória os rios de Angola, as festas com tambores e danças, e o sorriso de sua família antes de ser arrancado. Esses pensamentos eram como espasmos de humanidade, lembrando de quem ele era, mesmo quando seu corpo parecia se desfazer sob o peso do sofrimento. Mas a impotência diante da crueldade do mundo que agora o cercava era esmagadora. Não havia ninguém para ajudá-lo de verdade. As pequenas ajudas dos companheiros de trabalho eram insuficientes para conter o avanço da doença e da deterioração. Manuel sentia a passagem do tempo de forma intensa, cada dia mais próximo da completa decadência. Cada instante era uma mistura de dor física, lembrança e saudade, enquanto a realidade cruel da escravidão se manifestava de maneira brutal e inescapável. E mesmo assim, em meio a esse sofrimento, permanecia acesa a chama de sua memória, a lembrança de que, antes de ser um corpo preso, Manuel era um homem livre em sua mente, um homem que sentia, lembrava e resistia, mesmo quando a própria vida parecia abandoná-lo. O fazendeiro Joaquim visitava o barracão de tempos em tempos, sem pressa, observando Manuel com uma indiferença cruel que transformava cada olhar em uma sentença silenciosa. Para Joaquim, aquele corpo sofrido era apenas um objeto, um instrumento de punição e exemplo. Ele não via dor, não via humanidade, via apenas desobediência e a necessidade de reafirmar seu poder. Cada visita era um lembrete brutal da posição de Manuel no mundo, não mais um ser humano livre, mas uma propriedade, um corpo a ser moldado pela violência e pelo medo. Mesmo diante dessa desumanização completa, Manuel encontrava pequenas fontes de resistência dentro de si. Recordava as histórias de sua mãe, o ritmo dos tambores de Angola, a força silenciosa de seus ancestrais. Essas memórias eram como pequenas chamas em meio à escuridão, lembrando de que, embora seu corpo estivesse preso, sua mente e seu espírito ainda pertenciam a ele. Cada lembrança se tornava uma forma de resistência, uma afirmação de que a crueldade do mundo não poderia apagar totalmente sua humanidade. Nos momentos mais silenciosos, Manuel murmurava palavras de incentivo a si mesmo, pequenas frases que ninguém ouviria, mas se mantinham firme. Ele se lembrava de risos, músicas, dos aromas da terra africana e até mesmo da sensação de correr livre sob o sol. Esses fragmentos de liberdade interior lhe davam forças para suportar a dor física, a fome, a sede e a solidão que o cercavam. A tensão emocional era constante. Por um lado, havia o medo, a dor e a opressão. Por outro, a força de sua mente, que se recusava a se dobrar completamente. Manuel transformava a lembrança em coragem, a memória em resistência. Cada respiração, cada olhar atento, cada pensamento sobre sua vida antes da escravidão se tornava um ato de humanidade em meio à brutalidade. Ele entendia que, enquanto pudesse lembrar e sentir, ainda existia uma parte dele que Joaquim jamais poderia tocar, um núcleo de liberdade que a escravidão não conseguirá apagar. Os dias de Manuel transformaram-se em uma lenta e dolorosa deterioração. As feridas, que antes eram apenas cortes dolorosos, agora estavam abertas e infeccionadas, mostrando a gravidade de seu estado. O odor da gangrena e da podridão física pairava no ar, um lembrete constante da crueldade que fora submetido. Os escravos que ainda passavam pelos campos olhavam em silêncio, alguns desviando o olhar, outros apenas murmurando orações discretas, impotentes diante de tamanha desumanidade. Ninguém se aproximava, ninguém podia ajudá-lo de verdade. O isolamento era completo. Manuel sentia-se sozinho de maneira absoluta, abandonado não apenas fisicamente, mas emocional e socialmente.
Cada dia na cela era um desafio interminável, uma batalha contra a própria carne e contra o desespero. Ele observava o mundo através de pequenas frestas, ouvindo os passos e vozes de quem continuava sua rotina, mas sentindo que aquele mundo já não era mais dele. A solidão se tornava quase tangível, um peso que pressionava seu espírito tanto quanto as correntes apertavam seus pulsos e tornozelos. Mesmo diante desse sofrimento extremo, a mente de Manuel permanecia viva. Ele recordava sua infância em Angola, os rostos de sua família, os campos de sua terra natal, a liberdade que um dia conheceram. Essas memórias eram dolorosas, porque lembravam-lhe do que havia perdido, mas também lhe davam forças para resistir. Cada lembrança se tornava uma pequena centelha de humanidade, uma resistência silenciosa contra a crueldade que o cercava. A degradação do corpo era acompanhada pelo silêncio absoluto ao redor. Ele não tinha com quem falar, ninguém para segurar sua mão ou compartilhar uma palavra de conforto. Apenas ele e sua dor. A cada dia, cada febre, cada delírio, Manuel se tornava uma figura de sofrimento extremo, mas ainda com vestígios de resistência interior. Sua dor era visível. Sua humanidade ainda lutava para se manter, mesmo quando tudo em volta parecia conspirar para apagá-la. A história de Manuel naquela fase não é apenas sobre o corpo que apodrece, é sobre a mente que ainda lembra, sente e resiste, mesmo quando o mundo decide ignorar que ele é, antes de tudo, um ser humano. Nos últimos dias de sua vida, Manuel sentiu o abandono de maneira ainda mais intensa. A febre consumia seu corpo, os delírios se tornavam frequentes e a dor física misturava-se às lembranças da liberdade perdida. Cada lembrança da terra natal, cada rosto de sua família, cada canto do seu lar em Angola surgia com nitidez dolorosa, como se seu corpo fosse incapaz de suportar tanto sofrimento, mas sua mente ainda tentasse manter viva a memória do que fora arrancado. Em um gesto de resistência, de afirmação de sua própria humanidade, Manuel encontrou forças para deixar um sinal de si mesmo. Com mãos enfraquecidas e cobertas de feridas, ele marcou na parede do barracão a palavra liberdade. Talvez também tenha desenhado símbolos de sua terra natal, desenhos que ninguém além dele poderia interpretar completamente. Aquelas marcas eram mais que palavras, eram um testemunho silencioso de que, embora seu corpo estivesse morrendo, sua identidade e sua memória não seriam apagadas. O isolamento continuava absoluto. Os outros escravos passavam, olhavam com respeito e tristeza, mas não podiam fazer mais. Manuel estava sozinho em sua luta final, enfrentando o abandono e a crueldade que haviam marcado toda a sua vida naquele lugar. Cada respiração era dolorosa, cada movimento um esforço extremo. E ainda assim, ele encontrou forças para afirmar sua própria história, para deixar um vestígio de que existira, que resistira, que sentirá e lembrará. Quando finalmente Manuel sucumbiu, não foi apenas a morte de um corpo físico, foi o fim de uma vida marcada pela opressão, mas também um testemunho do espírito humano. As marcas na parede, a palavra liberdade, permaneceriam como um lembrete silencioso da resistência, da memória e da dignidade que mesmo a mais cruel escravidão não conseguiu destruir. Manuel morreu lentamente, cada respiração final marcada pela dor que carregou por semanas, talvez meses. Seu corpo, consumido por feridas, infecções e abandono, tornou-se o símbolo vivo da crueldade extrema da escravidão. A lentidão de sua morte era quase uma sentença pública silenciosa, lembrando a todos que passavam pela fazenda do preço da desumanização, a vida de um homem esgotada até o último suspiro, sem compaixão, sem justiça. Após sua morte, outro escravo, um jovem que trabalhava nos campos, aproximou-se do barracão. Ao abrir a porta, encontrou as correntes vazias, as marcas no chão e as feridas deixadas para trás, sinais tangíveis do sofrimento que Manuel suportara. Aquele silêncio pesado carregava memórias invisíveis, mas profundas, lembrando que, mesmo depois da morte, a história de Manuel continuaria a existir através de quem testemunhou sua dor. Cada detalhe, cada marca, cada ferida contava uma história que não podia ser ignorada. A história de Manuel é a história de milhares. É o retrato da desumanização, da injustiça e da crueldade que a escravidão impôs por séculos.
Mas é também um lembrete da resistência, da memória e da dignidade que nenhum opressor consegue apagar. Precisamos lembrar, honrar e aprender, pois esquecer é permitir que sofrimento seja em vão e que a história se repita para aqueles que ainda não conhecem a dor daqueles que vieram antes de nós. O eco da palavra liberdade, marcada na parede por Manuel, permanece como um legado silencioso, lembrando que, mesmo diante da pior opressão, a memória e a humanidade resistem. Apoie nosso canal, se inscreva e deixe seu comentário sobre esse vídeo. Até nosso próximo encontro.